Havia em São Paulo um homem que confundia respeito com medo e admiração com inveja. Seu nome era Renato Cavalcante. 43 anos, ternos sob medida da Oscar Freire, relógio suíço no pulso esquerdo e um sorriso que chegava antes dele em qualquer sala. Renato era o tipo de homem que entrava num restaurante e o chefe aparecia do nada. O tipo que estacionava o carro onde queria e ninguém dizia nada. O tipo que falava e as pessoas paravam de mastigar para ouvir. Pelo menos era o que ele acreditava. A Cavalcante Incorporações faturava 42 milhões por ano. 3 torres no Itaim, 2 empreendimentos em Alphaville e um nome que circulava nos corredores do mercado imobiliário paulistano com a naturalidade de quem sempre esteve lá. Renato havia herdado a empresa do pai aos 30 anos, quando Antônio Cavalcante morreu de infarto num campo de golfe em Campinas. Herdou também as dívidas, que na época somavam quase 3 milhões de reais. Mas isso ele nunca contava para ninguém. O que contava era a história de como havia triplicado o patrimônio em 10 anos. Como havia transformado uma construtora pequena numa das maiores incorporadoras da região metropolitana. Como havia nascido para os negócios. A versão que omitia o crédito fácil dos anos de boom imobiliário. A versão que deixava de fora a sorte de ter comprado terrenos em regiões que valorizaram por motivos que nada tinham a ver com sua visão estratégica. A versão conveniente. A sede da Cavalcante Incorporações ficava no 32º andar de uma torre na Avenida Paulista. Vista panorâmica da cidade, sala de reuniões com parede de vidro e uma recepção que mais parecia lobby de hotel 5 estrelas. Era lá que Renato passava suas manhãs assinando papéis que não lia com atenção, aprovando planilhas que não entendia completamente e tomando decisões com a velocidade de quem confunde rapidez com competência. E era lá, numa terça-feira de março, que ele encontrou pela primeira vez o nome de Lucas Meirelles. Lucas Meirelles chegou a Cavalcante Incorporações numa manhã de março com um currículo impresso em papel comum, dobrado ao meio porque não tinha pasta, e com os sapatos limpos mas gastos nas laterais. Tinha 28 anos, era filho de uma diarista de Santo André e de um motorista de ônibus que havia morrido de AVC quando Lucas tinha 15 anos. Formado em administração, pós-graduação incompleta em finanças porque havia ficado sem dinheiro no segundo semestre. Experiência de 4 anos como assistente financeiro numa construtora pequena em São Bernardo que havia fechado as portas. No formulário de triagem, na linha onde pedia pretensão salarial, Lucas havia escrito, negociável. Quero crescer mais do que ganhar. Renato viu aquela frase e riu. Joga no lixo, disse para a secretária. Esse tipo de romantismo não paga boleto. Mas a secretária, Dona Conceição, 62 anos e 20 deles na empresa, não jogou no lixo. Ela deixou o currículo na pilha de espera. Ela tinha olho para a gente. Sempre teve. Lucas foi contratado como auxiliar de controladoria. Salário de R$ 2.300. Mesa no canto, computador lento, café que ficava frio antes de chegar até ele porque a copa era longe. Nos primeiros dias, ninguém prestou atenção nele. Ele era mobília. Mas Lucas prestava atenção em tudo. Prestava atenção nos números das planilhas que passavam pela sua mesa. Nos contratos que digitalizava. Nos relatórios que organizava sem que ninguém pedisse para entender, só para arquivar. Numa tarde de abril, depois que todo mundo foi embora, Lucas ficou até às 22 horas refazendo uma planilha de fluxo de caixa que estava errada há 2 anos. Ninguém havia percebido. Ou pior, alguém havia percebido e não havia importado. No dia seguinte, Lucas colocou a planilha corrigida na mesa do gerente financeiro com uma nota. Identifiquei uma inconsistência de R$ 380 mil no fluxo projetado para o segundo trimestre. Corrigi e deixo à disposição para revisar juntos. O gerente financeiro, um homem chamado Frederico que havia chegado ao cargo por ser cunhado de um sócio, olhou para a planilha, olhou para a nota, e não disse nada. Mas guardou. Em junho daquele ano, Renato organizou uma festa na cobertura do seu apartamento no Jardim Europa para celebrar o lançamento do empreendimento mais ambicioso da sua carreira. Torres Cavalcante Nobre.
400 unidades de alto padrão numa área nobre de Pinheiros. Investimento estimado de 120 milhões. Financiamento bancário de 90 milhões. Capital próprio, 30 milhões, quase toda a reserva líquida da empresa. A festa custou 240 mil reais. Havia champanhe francês, um chefe contratado de um restaurante com estrela Michelin, um quarteto de cordas e uma lista de convidados que incluía construtores, investidores, políticos e jornalistas de cadernos de economia. Lucas não foi convidado. Soube da festa pela fofoca da Copa. Naquela noite, enquanto Renato brindava com taça na mão e discursava sobre visão de futuro, Lucas estava em casa, na Vila Prudente, estudando análise fundamentalista num curso online de R$ 79 que havia comprado com o dinheiro que sobrou depois de pagar as contas. 3 semanas depois da festa, Lucas entrou na sala do gerente Frederico com outro documento. Desta vez não era uma planilha. Era uma análise de risco de 7 páginas sobre o Torres Cavalcante Nobre. Lucas havia passado 3 fins de semana cruzando dados públicos de lançamentos imobiliários em Pinheiros, taxas de absorção do mercado, projeção de taxa Selic para os próximos 18 meses e o percentual de comprometimento do capital da empresa no projeto. A conclusão, escrita com cuidado para não soar arrogante, era simples: o projeto estava superdimensionado para o momento de mercado. Se a velocidade de vendas ficasse abaixo de 60% no primeiro ano, a empresa entraria em crise de liquidez antes do fim das obras. Frederico, não estou dizendo que o projeto é ruim, Lucas disse. Estou dizendo que a margem de segurança é muito pequena. Se algo der errado, e em construção sempre dá alguma coisa errada, não vai haver onde buscar fôlego. Frederico olhou para as 7 páginas. Olhou para Lucas. E disse: Você tem 2 anos de empresa e acha que sabe mais que o Dr. Renato. Lucas não respondeu. Pegou as 7 páginas e voltou para sua mesa no canto. Foi numa reunião de resultados do 3º trimestre que Renato Cavalcante ouviu o nome de Lucas Meirelles pela primeira vez. Frederico, tentando se proteger de uma projeção que não havia batido, mencionou que um auxiliar da controladoria havia levantado preocupações sobre o ritmo de vendas do Torres Cavalcante no início do ano. Renato parou. Olhou para Frederico. E depois olhou para o fundo da sala de reuniões como se pudesse atravessar as paredes com o olhar. Me traz esse auxiliar aqui. Lucas entrou na sala de reuniões com a mesma postura de sempre. Quieto, direto, sem afetação. Sentou na cadeira que indicaram. Renato estudou por alguns segundos com o tipo de olhar que as pessoas ricas às vezes lançam para as pobres, não de ódio, mas de algo pior. De irrelevância. Você é o que fez aquela análise lá, disse Renato. Sim, senhor. Formado onde? Uninove, senhor. Renato deu uma risada curta. O tipo de risada que não tem alegria. Que serve apenas para diminuir. Uninove. Repetiu o nome da faculdade como quem repete uma piada que todo mundo já deveria ter entendido. Escuta, filho. Eu negociei com bancos suíços. Lancei empreendimento em 3 estados. Formei pela FGV, fiz MBA em Lisboa. E você, com sua Uninove e seus 2 anos de empresa, veio me dizer que meu projeto é arriscado. Lucas não desviou o olhar. Vim mostrar os dados, senhor. O senhor que tira as conclusões. Houve um silêncio desconfortável na sala. Renato se inclinou levemente para a frente. Sabe o que eu acho que você deveria fazer? Continuar digitalizando o contrato e deixar estratégia para quem estudou para isso. Pode sair. Lucas saiu. Ninguém na sala disse nada.
Dona Conceição, que havia passado pela porta com um documento naquele exato momento, ouviu tudo. E ficou em silêncio também. Mas lembrou. Sabe. A taxa Selic subiu 2 pontos percentuais em janeiro. O crédito imobiliário encareceu. A velocidade de vendas do Torres Cavalcante Nobre caiu para 41% no primeiro semestre, 19 pontos abaixo do mínimo que Lucas havia calculado. Em março, a construtora contratada para as obras pediu reajuste de contrato por causa da alta do aço e do cimento. 15% acima do previsto. Em maio, 2 investidores pessoa jurídica que haviam comprado 8 unidades em conjunto cancelaram os contratos após dificuldades no próprio negócio. Em julho, o banco que havia concedido financiamento de 90 milhões iniciou um processo de revisão de covenantes, cláusulas contratuais que exigiam indicadores mínimos de saúde financeira da empresa. A Cavalcante Incorporações havia violado 2 deles. Renato passou aquele julho ao telefone, ligando para sócios, para investidores, para conhecidos que poderiam injetar capital. Ligou para gente que havia aplaudido no cobertura do Jardim Europa há um ano. Gente que havia erguido taças de champanhe para o futuro brilhante da Cavalcante. A maioria não atendeu. Os que atenderam disseram que o momento era difícil. Ninguém disse não. As pessoas ricas raramente dizem não. Dizem que o momento é difícil. Numa sexta-feira de agosto, Frederico pediu demissão. Disse que havia recebido uma proposta melhor. Mas todo mundo sabia que era o rato deixando o navio. Renato chamou Dona Conceição. Preciso de alguém que entenda de fluxo de caixa para assumir o financeiro temporariamente. Dona Conceição olhou por um momento. Doutor Renato, eu tenho uma sugestão. Lucas estava almoçando no bandejão da esquina quando o celular tocou. Número da empresa. Era a Dona Conceição. Lucas, o doutor Renato quer falar com você. Pode vir agora. Lucas terminou o arroz com feijão. Pagou a conta. E foi. A reunião foi diferente da primeira. Renato estava sem paletó. A gravata levemente afrouxada. As olheiras de quem não estava dormindo bem. A sala de reuniões que parecia maior do que antes, ou talvez Renato parecesse menor. Preciso que você assuma o financeiro, disse Renato. Sem prólogo. Sei que você entende do assunto. Lucas ficou quieto por alguns segundos. Posso perguntar algo antes, doutor Renato? Pode. O senhor se lembra do que me disse nessa mesma sala ano passado? Renato franziu a testa. Depois olhou para a mesa. Sim. Ele lembrava. Lembro. Então o senhor entende que eu preciso de algumas condições para aceitar. Renato abriu as mãos numa espécie de rendição silenciosa. Quais condições? Autonomia real sobre as decisões financeiras. Nenhuma aprovação de despesa acima de 50 mil sem passar por mim. Acesso irrestrito a todos os contratos. E salário compatível com a função, não com o cargo que eu tinha antes. Renato engoliu algo que não era saliva. Aceito. Lucas passou as primeiras 2 semanas apenas olhando. Não propôs nada. Não mudou nada. Só olhou. Leu cada contrato. Cada extrato. Cada nota fiscal. Cada acordo de gaveta que Renato havia feito nos últimos 3 anos. Cada promessa que havia sido feita sem estar no papel. O que viu o deixou sem dormir por 3 noites. A empresa tinha passivos ocultos que ninguém havia mapeado.
Fornecedores com contratos mal redigidos que davam direito a reajustes automáticos. Um terreno em Guarulhos comprado em nome de uma holding que estava com o IPTU atrasado de 2 anos. Uma ação trabalhista de um ex-funcionário que havia crescido por falta de contestação. No total, 23 milhões em passivos que não estavam no balanço oficial. Doutor Renato, precisamos conversar. Renato ouviu os números com o rosto imóvel. Aquela imobilidade de quem está processando algo grande demais para reagir de imediato. Lucas não foi cruel na apresentação. Não havia necessidade. Os números já eram cruéis o suficiente por si mesmos. Ao final, Lucas colocou 2 colunas na mesa. Uma chamada de corte. Outra de recuperação. Na coluna corte, vender o terreno em Guarulhos com desconto, renegociar o contrato com a construtora, suspender o marketing do Torres Cavalcante e redirecionar para vendas diretas com desconto controlado, encerrar 2 subsidiárias que consumiam caixa sem gerar receita. Na coluna recuperação, renegociar os covenantes bancários com um plano de ação documentado, buscar um fundo de investimento imobiliário para entrada como cotista no Torres Cavalcante em troca de liquidez imediata, cortar despesas administrativas em 30%. Se fizermos isso nos próximos 90 dias, disse Lucas, a empresa sobrevive. Com menos. Mas sobrevive. Enquanto a história da Cavalcante Incorporações entrava em colapso, é preciso contar o que Lucas havia feito com seu salário de R$ 2.300 nos 2 anos anteriores. Porque dinheiro não é só o quanto você ganha. É o que você faz com o que ganha. No primeiro mês, Lucas fez o que seu pai havia tentado fazer mas nunca conseguiu, escreveu todos os seus gastos num caderno. Todo real cafezinho, passagem, almoço, conta de luz. Tudo. No segundo mês, ele viu que gastava R$ 280 por mês em coisas que não conseguia identificar. Dinheiro que simplesmente sumia. Ele chamou isso de vazamento. E fechou os vazamentos. Com os R$ 280, abriu uma conta numa corretora. Lucas nunca ganhou mais de R$ 4.000 por mês nos 2 primeiros anos. Mas construiu uma reserva de emergência de 6 meses de despesas em Tesouro Selic, líquida, segura, rendendo acima da inflação. Depois começou a investir mensalmente em fundos de índice. Nada exótico. Nada de dica de amigo ou grupo de WhatsApp. Apenas consistência. R$ 300 por mês. Todo mês. Sem exceção. Quando o mercado caía, ele comprava mais barato e ficava quieto. Quando o mercado subia, ele não vendeu para comemorar. Ficou quieto. O segredo de Lucas não era genialidade. Era consistência e paciência, 2 coisas que o dinheiro fácil destrói nas pessoas e a necessidade ensina. A recuperação da Cavalcante levou 18 meses. Não foi bonita. Não foi filmada. Não foi postada em nenhum lugar. Foi uma série de reuniões difíceis, de concessões que doíam, de orgulho engolido e de decisões que precisavam ser tomadas rápido e sem certeza. Renato vendeu o apartamento do Jardim Europa. Comprou um menor, no Paraíso. Devolveu o carro de luxo e passou a dirigir um sedã médio que pagava 10% do que o anterior custava por mês. A empresa saiu do 32º andar e foi para o 10º de um prédio menor. Sem recepção de hotel. Sem vista panorâmica. Mas ficou de pé. Durante aqueles 18 meses, Lucas teve acesso a tudo. Viu como uma empresa grande funciona por dentro. Viu os erros de perto. Aprendeu o que os livros não ensinam, que a teoria financeira é mais simples do que a vaidade humana. E continuou investindo seus R$ 300 por mês.
que agora eram 800, porque seu salário havia triplicado. Num sábado de outubro, Lucas foi até um banco e conversou com um gerente sobre financiamento imobiliário. Não para comprar apartamento. Para comprar um pequeno imóvel comercial em Santo André, a cidade onde havia crescido, que estava com preço abaixo do mercado porque o dono precisava vender rápido. Lucas tinha reservas suficientes para a entrada. O fluxo de aluguel pagaria metade da parcela. O restante ele absorveria na folha. Era o primeiro tijolo de um patrimônio que seria construído com paciência, consistência e o conhecimento que ninguém havia dado de presente, que ele havia conquistado sozinho, em cursos baratos, em livros de segunda mão, em planilhas feitas à meia-noite com café frio. 3 anos depois do dia em que Renato havia pedido a Lucas para sair da sala de reuniões, os dois se encontraram num evento do setor imobiliário no WTC de São Paulo. Renato estava lá como convidado, não mais como palestrante. Lucas estava lá porque havia sido convidado para falar num painel sobre gestão financeira em empresas de médio porte. Eles se viram no coffee break. Renato foi até Lucas. Isso já dizia tudo. Você foi o único que enxergou, disse Renato. Sem prólogo. Como alguém que havia ensaiado a frase muitas vezes. E eu não quis ver. Lucas olhou. Sem triunfo. Sem ressentimento. Com a tranquilidade de quem não precisava de nada de volta, nem da admissão, nem do pedido de desculpas, nem da validação. O senhor reconstruiu a empresa, disse Lucas. Isso não é pouca coisa. Com a sua ajuda. Com a minha análise, Lucas corrigiu com suavidade. A decisão de ouvir foi sua. Poderia ter sido diferente. Renato assentiu lentamente. Havia algo no rosto dele que não estava lá antes. Não era humildade fingida. Era coisa real, que só aparece quando a vida cobra o preço completo. Depois do evento, Lucas foi de metrô para Santo André. Tinha uma reunião com um contador para revisar os números do segundo imóvel que estava avaliando comprar. O primeiro já estava alugado, gerando renda. Silenciosamente. Nenhuma festa de lançamento. Nenhuma taça de champanhe. Nenhum discurso. Apenas um extrato bancário que crescia, mês a mês, com a paciência de quem aprendeu cedo que o melhor momento para plantar uma árvore é sempre hoje. Renato Cavalcante não era um vilão. Era um homem que acreditou demais em si mesmo e de menos nos números. Era um homem que confundiu o ambiente favorável com talento próprio. Que gastou o que deveria ter guardado. Que ignorou o que deveria ter ouvido. Que humilhou quem deveria ter respeitado. E Lucas Meirelles não era um herói. Era um homem que não tinha outra opção senão aprender. Que não podia errar porque não tinha rede de segurança. Que construiu devagar porque era a única velocidade que conhecia. R$300 por mês. Todo mês. Sem exceção. Sem glamour. Sem story para postar. A diferença entre os dois não foi o ponto de partida. Foi o que cada um fez com o que tinha. Um teve muito e tratou como se fosse eterno. O outro teve pouco e tratou como se fosse semente. Dinheiro na mão de quem não respeita, some. Dinheiro na mão de quem entende, cresce. Essa é a única lei das finanças que nunca muda. E você? Quando você olha para a sua vida financeira hoje, você se parece mais com o Renato ou com o Lucas? Não precisa responder em voz alta. Mas precisa responder. Porque a resposta honesta a essa pergunta é o primeiro passo para mudar qualquer coisa. Se essa história chegou até você de alguma forma, se você reconheceu algum erro que já cometeu,
ou se você se viu no Lucas e quer continuar construindo. Esse canal foi feito para você. Aqui no Contos e Contas, cada vídeo é uma história. Uma história real, humana, com começo, meio e fim. E dentro de cada história, uma lição financeira que você vai levar para a vida. Se inscreve no canal. Ativa o sino de notificações, porque a próxima história já está quase pronta. E se você conhece alguém que está passando por uma fase difícil financeiramente, ou alguém que está começando a se organizar agora, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes uma história chega onde um conselho não consegue. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora.